Olá, eu sou a Gabriela e neste experimento iremos ver os micro-organismos que ficam nas nossas mãos antes, quando estão sujas e após lavar as mãos de forma correta. Para realizar o experimento, iremos usar materiais acessíveis e de baixo custo e que são comuns na nossa rotina diária. Os materiais são água, caldo de carne, gelatina sem sabor, cotonetes, tampas ou potes de plástico pequenos e rasos. Pode-se utilizar as tampas de margarina, filme plástico, post-it e, no caso, pode-se utilizar fita crepe. Vamos para a receita. Vamos utilizar 150 ml de água filtrada, uma colher de sopa de gelatina sem sabor, um quarto de caldo de carne e para obter esta porção você deverá cortar o cubinho de caldo de carne em 4 cubinhos menores e vai utilizar somente um desses 4 cubinhos. 4 cotonetes limpos, cuidado para não deixar os cotonetes ralarem em outras superfícies, papel filme, 4 post-it ou 4 pedaços de fita crepe para fazermos a identificação, caneta ou lápis, 4 potinhos ou tampas de margarina redondas, se possível, um copo de vidro de 200 ml, uma colher de sopa, pia com água, sabonete, álcool gel 70%, caso se tiver, toalha de mão limpa para secar as mãos. Cuidados com o experimento. Certifique-se que os materiais, copo, colher e potinhos e a mesa estejam todos bem limpos e secos. Quando for utilizar o micro-ondas, peça a ajuda de um adulto. Cuidado para não sujar os cotonetes em outros ambientes. Se possível, realizar o experimento utilizando uma máscara. Coloque os potes em um lugar reservado na geladeira, evitando contato com os alimentos. Modo de preparo. Antes de começar, organize todos os materiais e reagentes em uma mesa, de forma que você possa visualizá-los facilmente. Certifique-se que os materiais, copo, colher e potinhos e a mesa estejam todos bem limpos e secos. Para começar o experimento, iremos fazer o meio de cultura, onde os micro-organismos irão crescer. Para isso, iremos fazer uma solução contendo a água, o caldo de carne e a gelatina. A gelatina irá dar consistência ao meio de cultivo e o caldo de carne contém os nutrientes que ajudarão os micro-organismos a crescerem. Então vamos lá. Para fazer o meio de cultura caseiro, primeiro você irá pegar o copo com 100 ml de água e aquecer no micro-ondas. Use potência máxima por 30 segundos a 1 minuto. Peça ajuda de um adulto neste momento. Quando você colocar para esquentar, cuidado para não deixar a água ferver e também para não queimar as mãos. Retire o copo do micro-ondas com cuidado. Após esquentar a água, adicione o pó de gelatina e um quarto de caldo de carne na água aquecida e misture muito bem para dissolver todos os reagentes que adicionou. Mexa com cuidado para não respingar a solução. Logo após preparada a solução de meio de cultivo ainda morna, distribui o meio de cultivo em cada tampinha de margarina ou potinho. Os potinhos serão suas placas de Petri caseiras, também conhecidas em laboratório como placas de cultivo, onde o material onde os micro-organismos irão crescer e proliferar-se. Tente distribuir o meio de cultivo de forma semelhante em cada placa. Use um volume de aproximadamente 25 ml. Isto é mais ou menos 2 colheres de sopa da solução em cada potinho. Aguarde esfriar um pouco e em seguida cubra as placas com filme plástico e coloque as placas na geladeira. Isso fará com que a solução de meio de cultivo endureça. Você pode deixar por 2 horas ou de um dia para o outro. Enquanto aguarda o endurecimento do meio de cultivo, pega a caneta ou lápis e os post-it ou fita crepe e faça a identificação de cada placa de cultivo de acordo com o local que você irá coletar a amostra. Exemplo, mão 1A. Vai ser a placa que você vai esfregar o cotonete nas mãos sujas da pessoa 1 da sua casa, antes dela lavar as mãos. E mão 2 vai ser a placa que você vai esfregar o cotonete nas mãos da pessoa 1 após ela seguir a técnica correta de higienização das mãos. Boca 1 será da boca da pessoa antes de escovar os dentes e boca 2 será após a escovação dos dentes. Feitas as etiquetas e após o endurecimento do meio de cultivo nas placas, iremos coletar as amostras. Pegue 50 ml de água filtrada, um cotonete limpo e uma placa de cultivo. Molhe uma das extremidades do cotonete na água e em seguida passe o lado umedecido do cotonete na palma da mão suja da pessoa 1.
Passe o cotonete por toda a mão da pessoa, em cada detalhe da mão, ou seja, na palma das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas. Em seguida, tire o papel filme da placa e esfregue delicadamente de forma de zigue-zague o cotonete sobre o meio de cultivo e sele novamente com um novo papel filme. Cole a identificação mão 1A nesta placa e reserve. Na sequência, peça a gentileza para a pessoa 1 higienizar as mãos com água, sabão e tem a opção do álcool 70. Se não tiver, não tem problema, mas é muito importante o uso do sabão, igual o procedimento que você aprendeu no vídeo da FOSP. Após as mãos limpas e secas, colete a amostra mão 1B. Para isso, você irá pegar um outro cotonete limpo, vai fazer o mesmo procedimento que descrevi há pouco, molhando o cotonete na água filtrada, em seguida passar o cotonete por toda a mão limpa e depois delicadamente de forma zigue-zague na mão na 2A, da placa de cultivo. Cubra a placa mão 1B. Com papel filme, colhe a identificação e reserve. Para as outras duas placas, escolha outra pessoa, ou tente coletar as amostras da boca da mesma pessoa, antes e depois de escovar os dentes. Após realizar as coletas, leve as placas à geladeira, deixando de 3 a 10 dias para ver o crescimento dos fungos e bactérias. Após este período, você poderá comparar a formação e o número de micro-organismos que você e as pessoas que moram junto com você possuem, antes e depois de lavar as mãos ou escovar os dentes. Observação: quando eu fiz, eu deixei fora da geladeira. Eu percebi que foi um pouco mais rápido para ver os fungos no meio de cultura, mas a gelatina acabou derretendo por conta do clima. Quando eu fiz e deixei na geladeira, demorou para aparecer, mas a gelatina não derreteu. Minha dica é ter paciência na hora de esperar para ver os fungos.